muitos órgãos públicos já estão usando a nova lei exatamente por causa da contratação direta, especificamente por causa da dispensa por valor. E a gente sabe que na nova lei aumentaram muito os limites da dispensa por valor e está todo mundo ávido, né? Porque aquelas licitações que eu fazia de 20 mil, 30 mil, 40 mil, com a nova lei, deixam de ser licitação e passam a ser dispensa, o que facilita a vida do gestor público, dá maior agilidade às contratações. Então, é isso que a gente vai abordar a partir de agora. Deixa eu compartilhar aqui os slides para a gente já continuar aqui no nosso conteúdo. Então, vamos lá, deixa eu colocar o bate-papo aqui para poder enxergar o chat, os comentários de vocês. Pronto. Então, primeiro ponto importante para a gente falar de contratação direta, eu vou só falar rapidamente do que nós temos hoje na 8666, né? Contratação direta na 8666. Nós temos três hipóteses de contratação direta. O artigo 17, que a gente chama de licitação dispensada. O que é licitação dispensada? São casos muito específicos de alienação de bens e direitos. Exemplo, um órgão público comprou carros lá atrás no passado, usou esses carros, e esses carros não. O órgão público não pretende mais utilizar esses carros, já estão desgastados. O órgão público ele pode fazer o quê? Ele pode vender esses carros ou ele pode doar esses carros. Doar, por exemplo, para outro órgão público. Se o órgão público resolver doar esse carro, não há que se falar em licitação, a licitação é dispensada. Ele escolhe para qual órgão público ele vai doar e ele faz a doação. Então, essa alienação é feita por meio de uma contratação direta, licitação dispensada. Então, o artigo 17 são casos muito específicos. O que a gente usa mais na prática são os artigos 24 e 25. Artigo 24 são os casos de licitação dispensável. E hoje na 8666 nós temos 35 incisos, ou seja, 35 possibilidades de fazer uma contratação direta por dispensa de licitação. E quais são os casos mais comuns? Os dois primeiros casos, os dois primeiros incisos, que são exatamente os casos de contratação por pequeno valor, cujos valores lá na 8666 são para compras e serviços diversos 17.600 e para obras e serviços de engenharia 33 mil. Daqui a pouco eu vou mostrar como é que fica na nova lei. Além desses casos do artigo 24, nós temos também o artigo 25, que são os casos de inexigibilidade de licitação. Inexigibilidade é o seguinte: quando que a licitação é inexigível? Quando eu não consigo estabelecer um ambiente competitivo. Se eu não consigo estabelecer um ambiente competitivo, não há que se falar em licitação. Por quê? Porque se eu lançar uma licitação, não tenho como fazer competitividade, perde a razão de ser a licitação. Que situações são essas? Aí, lá na 866, no artigo 25, nós temos três exemplos, três incisos. Fornecimento exclusivo, nós temos contratação de serviços técnicos especializados com profissional de notória especialização e contratação de profissional do setor artístico. Então, olhando para as leis antigas, esse é o panorama que nós temos de contratações diretas. O artigo 26 da Lei 8666, ele dispõe o que o gestor público precisa instruir no processo para que possa formalizar essa contratação direta. E, basicamente, para todos os casos de dispensa e inexigibilidade, preciso justificar a razão da escolha da empresa e justificar o preço. E agora a gente vai, agora que eu fiz esse panorama da 8666, a gente vai para a nova lei. Na nova lei, a ideia da contratação direta é a mesma, só que a gente tem uma série de inovações. Tá? E eu vou começar aqui pelo artigo 72. O artigo 72 faz um paralelo com o artigo 26 da 8666. O artigo 72 fala de como o gestor público tem que instruir o processo de contratação direta. O que é ótimo. Por quê? Porque o 8666 fala o básico. Só aquilo basicão. E aqui no artigo 72 tem passo a passo de como nós vamos instruir o processo de contratação direta. É aquilo que eu estou falando para vocês desde que nós começamos o curso. A lei nova, ela esmiuça mais, dando maior segurança jurídica ao gestor público. Então vamos lá. O processo de contratação direta, que compreende, né, inexigibilidade e dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes documentos.
Primeiro, DFD, que é o documento de formalização de demanda. E, se for o caso, estudo técnico preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo. Então, já começa pela seguinte questão. Uma dúvida, antigamente o pessoal perguntava muito isso. Professor, eu quero fazer uma compra de pequeno valor. Eu preciso fazer termo de referência? Precisa. Para comprar alguma coisa, você não tem que caracterizar o objeto? Então, você precisa ter um instrumento contendo a definição do objeto. Termo de referência ou projeto básico. Outra pergunta. Professor, para fazer essa dispensa ou inexigibilidade, eu preciso do estudo técnico preliminar? Precisa. Por quê? Porque é no estudo técnico preliminar que nós vimos aqui que eu vou estudar a minha necessidade e encontrar a melhor solução. Então, eu preciso instruir o processo com com os devidos instrumentos de planejamento. Temos aí a estimativa da despesa. Então, licitação ou contratação direta, eu preciso ir ao mercado antes, fazer aquela pesquisa de preços, para ter uma ideia de quanto eu vou gastar, para conhecer o preço de mercado. Parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos. Demonstração da compatibilidade da previsão orçamentária. Né? Eu tenho que verificar se eu tenho orçamento para pagar aquela despesa que vai ser gerada. Comprovação de que a empresa que vai ser contratada preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínimas, ou seja, mesmo na dispensa ou na inexigibilidade, a depender da complexidade do objeto, eu devo exigir alguns documentos daqueles que nós vimos de habilitação. Então, a gente precisa verificar isso. O que é obrigatório? Daquele rol de documentos que nós mostramos aqui no curso, na fase externa, né? O que é obrigatório pedir mesmo nas contratações diretas? Seguridade Social, certidão negativa da Seguridade Social, certidão negativa do FGTS e CNDT, que é débitos trabalhistas. Então, essas três certidões, a gente já sabe que o INSS, Seguridade Social, agora é junto com a Receita Federal, essas três certidões são exigidas em qualquer contratação, até nas contratações diretas. Depois eu tenho que justificar, né, a escolha do contratado, justificar o preço, e eu preciso ter a autorização da despesa, que é a autorização lá do ordenador de despesas, que é a autoridade competente. Então, é assim que eu vou instruir o processo de contratação direta com base na nova lei. Depois eu tenho aqui, olha, artigo 73, é o que eu já conheço lá da 8666, com alguns acréscimos, tá? Na hipótese de contratação direta indevida, ocorrida com dolo, fraude ou erro grosseiro, o contratado e o agente público responsável responderão solidariamente pelo dano causado ao erário, sem prejuízo de outras sanções legais. Ou seja, quando eu faço uma contratação direta, se eu identifico uma impropriedade, né, com dolo, fraude ou erro grosseiro, nesse caso, ambas as partes respondem, tanto a administração, né, ou aquele responsável, o agente público responsável, quanto o representante lá, o administrador da empresa contratada. Tive um caso agora, eu estava com um processo justamente de dispensa emergencial para enfrentamento à pandemia. Então chegou o processo lá para eu analisar, um processo que já era a terceira vez que ele vinha tramitando no TCE, e quando chegou para mim, identificamos uma irregularidade numa dispensa. E aí o processo tinha sido uma notificação ao gestor público. E aí o pessoal falou, não, olha, a gente não vai notificar apenas o gestor público, eram três empresas, tá? A gente teve que notificar também as três empresas, justamente porque essa questão da responsabilidade solidária não é novidade, ela já existe desde lá de trás, desde a 8666. Então, artigo 72, como é que eu instruo o processo? Artigo 73, as responsabilidades nas contratações diretas. Aí nós temos o artigo 74, que fala dos casos de inexigibilidade, que é o que nós vamos ver agora. Temos o artigo 75, que fala dos casos de dispensa de licitação. E o artigo 76, ele fala de alienação de bens e direitos, trazendo aqueles casos que nós temos lá no artigo 17 da 8666. Então, o que a gente repara aqui é que houve uma inversão, né? Lá na 8666 é primeiro dispensada, depois dispensável e depois inexigível. Aqui inverteu-se, tá? Só uma questão de forma. E aí, então, nós temos no artigo 74 a mesma lógica do artigo 25 da 8666.
uma lista exemplificativa de casos. A diferença maior aqui é que, na nova lei, a lista exemplificativa, em vez de 3 casos, como acontece lá na 8666, nós temos 5 casos. Quais são as situações que eu vou contratar por inexigibilidade sempre que eu me deparar com uma inviabilidade de competição? Exemplos: exclusividade, só aquela empresa presta o serviço ou fornece o bem; contratação de profissional do setor artístico; contratação de serviço técnico especializado de natureza predominantemente intelectual; o credenciamento, que nós vimos hoje de manhã; e locação ou compra de imóvel. Então, vamos lá. Especificamente, vamos falar desse primeiro caso de inexigibilidade. Olha, é inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de... Então, primeiro caso, primeiro exemplo: aquisição de materiais, de equipamentos ou de gêneros, ou contratação de serviços que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos. É a tal da exclusividade. Qual é a diferença que nós temos aqui em relação ao 8666? Temos uma diferença essencial aqui. Na 8666, o inciso 1 do artigo 25, ele aborda somente aquisição. Ele não fala de serviços. Agora, na nova lei, eu posso fundamentar uma contratação por inexigibilidade no 74.1, tanto para compras quanto para serviços exclusivos. Esse é um ponto que tem uma diferença em relação ao 8666. E o outro ponto que traz uma significativa diferença é: como é que a empresa vai comprovar que ela é fornecedora ou prestadora exclusiva? Mediante a apresentação de um atestado de exclusividade. Só que lá na 8666, só quem pode emitir o atestado de exclusividade é o sindicato, a confederação, a associação ou uma entidade equivalente. Na nova lei, isso mudou completamente. A nova lei trouxe muito mais flexibilidade ao processo de contratação por inexigibilidade. Então, parágrafo 1º. A administração deverá demonstrar a inviabilidade de competição mediante atestado de exclusividade, contrato de exclusividade, declaração do fabricante ou qualquer outro documento idôneo que seja capaz de comprovar que o objeto é fornecido ou prestado por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos, vedada a preferência por marca específica. Então, nós passamos a ter na nova lei muito mais flexibilidade para a contratação do serviço ou do produto exclusivo. Porque o atestado de exclusividade agora, eu não preciso exigir que ele seja emitido por uma daquelas entidades que nós temos listadas lá na 8666. Depois, o segundo exemplo trazido pela lei é a contratação de profissional do setor artístico. Para a contratação de profissional do setor artístico, seja feita a contratação diretamente com o artista ou por meio de um empresário exclusivo, desde que esse profissional seja consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Por que a contratação de artista é inexigibilidade? Vamos parar para pensar aqui, né? Eu sempre dou o exemplo do Réveillon, né? Aí eu falo da minha cidade lá. Rio de Janeiro quer fazer aquela bela festa de Réveillon na praia de Copacabana. E aí, então, eles montam, a prefeitura monta vários palcos, e no palco principal ela quer chamar um artista. Qual artista que vai ser escolhido? Porque o artista vai ser pago com dinheiro público, é uma contratação pública. Eu tenho que licitar? Se eu licitar, como é que eu vou selecionar? Vamos imaginar que eu coloque lá no edital: olha, eu quero contratar um cantor, tá? Da MPB. Aí eu começo a colocar as regras lá. Aí eu me pergunto, como é que eu vou comparar, né? Vai aparecer lá o Roberto Carlos, vai aparecer o Gilberto Gil, Caetano Veloso, vai aparecer... E agora? Quais são os parâmetros objetivos que eu tenho para fazer a comparação, a competição entre um e outro? Não existe. Eu tenho uma inviabilidade de competição. É por isso que a contratação de artista é feita por inexigibilidade. Só que, ao longo dos últimos anos, o TCU tem batido muito sempre na mesma tecla. O que acontece? Se eu contrato o profissional direto, está tudo certo. Só que geralmente não é assim que acontece. Geralmente esse profissional ele tem empresário ou empresários que o representam. E aí então
o TCU tem várias decisões dizendo, olha, se a contratação é feita por meio de um empresário ou de uma empresa, né, representante, precisa existir o contrato de exclusividade desse empresário com esse profissional. Tá? E aí esse entendimento do TCU veio aqui para o parágrafo 2º. Considera-se empresário exclusivo a pessoa física ou jurídica que possua contrato, declaração, carta ou outro documento que ateste a exclusividade, e a exclusividade é permanente e contínua de representação, não é só para aquele evento, no país ou em estado específico, daquele profissional do setor artístico. Afastada a possibilidade de contratação direta por inexigibilidade por meio de empresário com representação restrita a evento ou local específico. Tá? Então, o que a gente observa aqui, nesse texto da lei, é justamente o entendimento do Tribunal de Contas da União. Tá? Então, é assim que se faz a contratação de profissional artístico. Mais um detalhe para a gente fechar. Quando a lei coloca ali que o artista precisa ser consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública, é a local. Então, um determinado município quer contratar, por exemplo, lá no Rio acontecia muito no passado, aquelas feiras agropecuárias nos municípios menores. E aí, então, eles queriam incentivar o mercado local, eles contratavam aquela dupla sertaneja local. Né? Como é que é o contrato por inexigibilidade? Ele é consagrado a dupla é consagrada pela crítica especializada ou pela opinião pública? Eu tenho que ver isso localmente. Tá? Então, esse é um ponto também importante desse tipo de inexigibilidade. Agora, outro caso de inexigibilidade. A contratação dos seguintes serviços técnicos especializados, de natureza predominantemente intelectual, com profissionais de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. E aí, então, nós temos o rol de serviços que eu posso contratar por inexigibilidade, desde que eu tenha um profissional ou empresa com notória especialização. Essa lista de serviços é idêntica à lista que nós temos na 8666. Então, essa situação de contratação de serviços de natureza predominantemente intelectual, nós já temos na 8666. Qual é a grande mudança que nós temos agora? Na 8666, nós temos ainda, que 8666 ainda está vigente, né? Na 8666, nós temos a questão de comprovação da natureza singular do serviço. Isso agora não existe mais na nova lei. Então, para eu contratar um serviço desses, qualquer um desses serviços aí, por inexigibilidade, basta eu comprovar o quê? A notória especialização do profissional. Então, um exemplo clássico, treinamento, cursos, né? Cursos de capacitação. Ninguém mais faz licitação para treinamento. Dificilmente você vai encontrar uma licitação para treinamento. Por quê? Porque treinamento, eu quero escolher quem vai ser a empresa que vai ministrar o treinamento, porque ela já tem expertise, ela tem experiência comprovada, o professor é muito bom, então a gente vai escolher de acordo com as características, com a notória especialização da empresa ou do profissional. Por isso que é inexigibilidade, porque é muito difícil a gente conseguir fazer uma comparação e atingir o resultado. Tá? Então, o que vai acontecer quando começarmos de fato a aplicar a nova lei? Teremos ainda mais inexigibilidade. Porque uma das coisas que emperrava um pouco essa contratação de serviços técnicos era o fato de alguém dentro do órgão público ter que escrever para comprovar a singularidade do serviço do profissional contratado. Isso não precisa mais. Basta comprovar a notória especialização. E como é que eu comprovo a notória especialização? Experiências passadas. Se eu vou contratar, por exemplo, um professor para um determinado curso, eu vou ter que pegar o acervo dele. Olha, que livros que ele já escreveu, que matérias, que artigos, que prêmios que ele já ganhou, onde ele já ministrou curso, avaliação. É assim que a gente comprova a notória especialização do profissional. Olha, considera-se de notória especialização o profissional ou empresa cujo conceito, no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiência, publicações e por aí vai, permita inferir que o seu trabalho é essencial e reconhecidamente adequado à plena satisfação do objeto. Então, é assim que a gente faz a comprovação da notória especialização. E, mais abaixo, nós temos, é vedada a subcontratação de empresas ou atuação de profissionais distintos daqueles que tenham justificado a inexigibilidade. Isso é até, né, é claro isso, né?
Se eu vou fazer a contratação de um serviço técnico, eu faço por inexigibilidade porque eu vou contratar o fulano, porque o fulano comprou a notória especialização. Se chegar na hora da execução, o fulano não aparecer e subcontratar outro, isso é indevido, isso é vedado. Não teria lógica, eu estaria burlando a lei de licitações. E para nós fecharmos os casos de inexigibilidade, nós temos aqui o quarto exemplo, objetos que devam ou possam ser contratados por meio de credenciamento. E aí nós vimos hoje, mais cedo, que o credenciamento é um procedimento auxiliar que eu posso utilizar em 3 hipóteses. Então, a hipótese mais comum, eu preciso disponibilizar serviço para a sociedade, eu credencio empresas que vão prestar esse serviço. Então, quando eu credencio empresas, eu não estou fazendo competição entre as empresas. Toda empresa que quiser e que se habilitar de acordo com as regras do edital, vai poder prestar o serviço. Então, como não há competição, eu vou contratar por inexigibilidade. Tá? Então, esse é mais um caso, mais um exemplo de inexigibilidade. E para nós fecharmos, o quinto exemplo, aquisição ou locação de imóvel, cujas características de instalações e de localização tornem necessária a sua escolha. Se a gente fizer um comparativo com a 8666, lá na 8666, como é que eu contratava compra ou locação de imóvel? Por dispensa. Lá no 8666 tem um caso específico de dispensa de licitação para a contratação de imóvel. Artigo 24, inciso 10. Aí a gente se pergunta, poxa, por que na nova lei, um caso que nós já estamos acostumados a contratar por dispensa de licitação passou a ser inexigibilidade? Simplesmente porque o legislador entende que não há que se falar em dispensa se eu estou diante de uma inviabilidade de competição. Porque eu escolhi aquele imóvel com base nas características técnicas dele. Então é isso que vem disposto aqui. Olha. E além disso, quando eu vou contratar um imóvel, eu preciso fazer uma avaliação prévia desse imóvel, para ter uma ideia do preço dele, para saber se o preço que está sendo ofertado é compatível com o preço de mercado. Essa avaliação prévia do bem, ela segue normas da ABNT. É um laudo de avaliação do imóvel, que só pode ser feito por engenheiro ou arquiteto, seguindo determinadas normas da ABNT. E essa avaliação, vai verificar o estado de conservação, quais serão os custos de adaptação, quando forem imprescindíveis, e o prazo de amortização dos investimentos. Além disso, um ponto importante que foi bem incluído aí na nova lei, eu preciso certificar a inexistência de imóveis públicos vagos e disponíveis que atendam ao objeto. Ou seja, eu preciso de um imóvel em um determinado município. O imóvel tem que ter determinadas características para atender à minha necessidade. Então, assim, se eu vou procurar um imóvel, eu tenho que saber o seguinte: será que nesse município tem algum imóvel público vago que possa atender à minha necessidade? Esse é um ponto interessante. E o item 3 eu preciso de justificativas que demonstrem a singularidade do imóvel a ser comprado ou locado pela administração, que evidenciem a vantagem para a própria administração. Ou seja, singularidade com base nas características técnicas e a compatibilidade com a necessidade da administração. Então, aqui nós fechamos a lista exemplificativa das inexigibilidades na nova lei de licitações. Agora nós vamos partir para os casos de dispensa de licitação. Olha o que fala o artigo 75. É dispensável a licitação nos seguintes casos, E aí eu tenho uma lista com vários casos, várias possibilidades de dispensa de licitação. E como eu disse para vocês, se a licitação ela é dispensável, fica a critério do gestor público dispensar ou não. Só que se o gestor público vai dispensar, o caso concreto, o caso real, o caso fático, tem que se enquadrar em uma dessas situações listadas no artigo 75. E os casos que mais acontecem na prática são as contratações de pequeno valor. E aí foi o que eu disse para vocês, olha. Hoje, 8666, eu tenho lá compras e serviços diversos, 17.600. Obras e serviços de engenharia, 33 mil. Então, a gente teve um aumento significativo desses limites. Então, para a contratação de obras, serviços de engenharia, e aí temos uma novidade.
e de serviços de manutenção de veículos automotores, o limite passou a ser R$100 mil, ou seja, subiu de 33 mil para 100 mil. E para serviços e compras em geral, subiu de 17.600 para 50 mil. E aí foi o que eu disse também para vocês, olha, isso vai fazer com que a gente aumente a quantidade de contratações diretas e diminua a quantidade de licitações. Sendo que a gente já comentou aqui no curso, nós sabemos que esses valores foram atualizados, né? Então, voltando aqui, esses valores foram atualizados por meio do decreto 10.922 de 2021, combinado com o artigo 182 da nova lei, que diz que todos os valores da lei serão atualizados pelo IPCA no dia 1º de janeiro. Então, todo dia 1º de janeiro a gente terá atualização. Então, aqui foi para 108 e pouco, aqui foi para 54 mil e pouco. Tá? Os valores quebrados realmente eu não decorei não, mas a gente já sabe que esses valores foram atualizados. Outro ponto importante, parágrafo 1º. Para fins de aferição dos valores que atendam a esses limites, deverão ser observados: 1. O somatório do que for dispendido no exercício financeiro pela respectiva unidade gestora. Então, a gente amarra esse limite dentro do exercício financeiro, de janeiro a dezembro. E o somatório da despesa realizada com objetos de mesma natureza, entendidos como tais aqueles relativos a contratações no mesmo ramo de atividade. Então vamos parar para analisar isso aí. Vamos imaginar a seguinte situação. Até houve uma pergunta que foi feita na terça-feira, quando a gente estava fazendo trabalho em grupo, né? E aí a gente falou sobre fracionamento. Então, a lei aqui ela está aprofundando para poder mostrar para o gestor que ele tem que tomar alguns cuidados na hora de fazer essa dispensa por valor. Então, vamos lá. Eu vou fazer uma compra. Eu tenho uma necessidade. Tá? Vamos pegar o caso aqui, mais uma vez, de resma de papel A4, bem simplesinho. Preciso comprar resma de papel A4. Né? Não, minto. Resma de papel A4 vai entrar em material de... Vamos pensar em pilhas e baterias. Preciso comprar pilhas e baterias para atender ao meu órgão público. Aí eu fiz um levantamento da minha necessidade e cheguei à conclusão que eu preciso comprar R$40 mil em pilhas e baterias. Especifiquei, fiz o planejamento e tal. R$40 mil, está abaixo dos 54 mil, então estou autorizado a fazer a dispensa de licitação. Então, em janeiro de 2022, eu faço uma dispensa de licitação no valor de R$40 mil para comprar pilhas e baterias. Bacana. Aí, recebo essas pilhas e baterias e vou usando ao longo do ano. Vou usando. Só que, por algum motivo, esse ano eu tive um consumo maior. E aí, quando chegou em setembro, surgiu a necessidade de comprar mais pilhas e baterias. Aí eu faço um novo planejamento e eu vejo lá que agora eu preciso comprar mais R$20 mil em pilhas e baterias. Aí eu penso, poxa, R$20 mil, está abaixo dos 54 mil, vou fazer outra dispensa, certo? Não, errado. Por que errado? Porque se eu fizer isso, isso vai caracterizar um fracionamento indevido da despesa. Então, o que é o fracionamento indevido da despesa? É quando dentro do mesmo exercício financeiro, e aí está aí no inciso 1, o somatório das compras do mesmo objeto, ou dos mesmos objetos, né, considerando a mesma natureza, está ali no inciso 2, ultrapassa o limite da modalidade. Então, olha, eu fiz uma primeira dispensa de pilhas e baterias de R$40 mil. Dentro do mesmo exercício, eu fiz uma outra dispensa de R$20 mil. Somei, deu R$60 mil. O limite da dispensa é 54. O Tribunal de Contas vai bater assim no meu ombro e falar, você é espertinho, né? Você fracionou a despesa para fugir da licitação. Então, isso é o que é o fracionamento indevido. Portanto, temos que tomar muito cuidado com essa questão na hora de fazer as dispensas de licitação, principalmente essas que são feitas por valor. Tá? E, assim como na 8666, os valores, esses limites de valores, né, eles são duplicados quando a contratação é feita por consórcio público, autarquia ou fundação qualificada como agência executiva, por exemplo, as agências aí reguladoras, é um exemplo. Para a gente fechar aqui, nós temos uma questão importante. Essa questão do fracionamento, ela não se aplica para contratações até R$8 mil para manutenção de veículos do próprio órgão. Tá? Então, se o órgão tem veículos
frota própria e tem uma contratação de manutenção de veículos, uma concessionária, por exemplo, uma loja automotora, se é contratação para manutenção dos próprios veículos do órgão, se as contratações forem feitas até R$ 8.000, posso fazer quantas eu quiser, não incorro em fracionamento. Tá? Isso aí foi colocado na lei, segundo, né, o próprio professor Jacobi, ele apresentou aí numa live que ele fez, ele acompanhou que houve um forte lobby das empresas automotivas. Tá? Então, aí a gente começa a entender por que isso foi colocado aí no texto da lei. Essas contratações de dispensa por pequeno valor, né, serão preferencialmente precedidas de divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial, pelo prazo mínimo de 3 dias úteis, com a especificação do objeto pretendido e com a manifestação de interesse da administração em obter propostas. É isso que nós chamamos de dispensa eletrônica. Então, como é que funciona hoje, por exemplo, no âmbito do governo federal? O governo federal, ele criou um sistema chamado Sistema de Cotação Eletrônica, só para as compras de pequeno valor. Isso já funciona já há alguns anos no governo federal. Então, no governo federal, quando eu quero fazer uma compra de pequeno valor por dispensa, eu insiro as informações no sistema, no Comprasnet, no sistema de cotação eletrônica do Comprasnet. O sistema dispara aviso para os licitantes cadastrados no SICAF naquela linha de fornecimento e eles podem ofertar propostas e fazer disputa eletrônica nesse sistema. Tanto que alguns apelidaram esse sistema de preguinho, porque é um mini pregão eletrônico. Só que esse sistema já existente, ele é apenas para um caso de dispensa, compra com fundamento no 24.2 da 8666. Agora a coisa vai mudar, porque agora o governo federal já regulamentou, por meio da Instrução Normativa 67 de 2021, o que ele chama de sistema de dispensa eletrônica. Então, o que a lei está falando aí? Preferencialmente, essas dispensas por valor deverão ser feitas pelo sistema. E aí, então, a gente tira a responsabilidade do colo do gestor público e joga a responsabilidade para o sistema. E como o sistema dá maior transparência, eu vou obter mais propostas, eu vou ter competitividade, que eu tenho lances no sistema, e eu provavelmente vou conseguir contratar melhor. Então, é uma boa alternativa aí para quem faz muita contratação direta por valor. Deixa eu ver aqui que tem uma pergunta do João Ricardo. Mas esse inciso ficou meio aberto, pois a princípio permite eu fazer 50 mil com papel, 50 mil com gasolina, 50 mil com toner, mesmo todos esses sendo da mesma natureza de despesa. Seria isso? Sim, exatamente, tá? Papel é uma coisa, gasolina é outra, só que você tem que olhar o seguinte, não é 50 mil com gasolina, é 50 mil com combustível. Não é 50 mil com toner, é 50 mil com insumos para a impressora. Percebeu como é que funciona o raciocínio? 50 mil com papel, mas com toda a parte de papelaria. Então é assim que é feito o raciocínio. Né? Essa interpretação que a gente já dava antes e a interpretação, né, que é colocada aí, pelo menos a interpretação que eu faço e eu tenho visto outros vários professores fazer, né, de mesma natureza. Exatamente. Não é mesma natureza de despesa, tá bom? Aí vamos lá. Opa, deixa eu ver aqui que alguém colocou alguma coisa. Tem que olhar, o Williton colocou, tem que olhar o gênero, né? Aí começam, né, como a Lei 8.666, ela não esmiuçou isso, ela nunca esmiuçou esse ponto, começamos a ver várias formas de fazer isso. Então, tem muita gente que vai pelo grupo de material no catálogo de materiais, tem gente que vai pela natureza de despesa, tá? Então, na verdade, é exatamente como foi colocado aqui, ó, objetos de mesma natureza, não natureza de despesa, natureza, material de papelaria, material de escritório, por aí vai, tá? Certamente haverá dúvidas, no dia a dia haverá dúvidas. Ah, isso aqui eu encaixo para cá ou eu encaixo para lá? Sempre, não tem jeito, a lei nunca consegue esgotar todas as possibilidades. Nesse caso, a gente começa a observar o quê? Quais serão as decisões dos órgãos fiscalizadores. Para fechar aqui a dispensa por valor, essas contratações de pequeno valor serão preferencialmente pagas por meio de cartão de pagamento, cujo extrato deverá ser divulgado e mantido lá no PNCP. Tá? Eu, por exemplo, lá no estado do Rio, tanto no Ministério Público quanto no TCE, nós não trabalhamos com cartão de crédito corporativo.
mas tem órgãos que trabalham. Então, se o órgão trabalha com cartão de crédito corporativo, a ideia que está aqui na lei é que, preferencialmente, essas contratações de pequeno valor sejam pagas por meio dos cartões corporativos. Agora, vamos para outro caso de dispensa de licitação. Inciso terceiro. Deixa eu ver, alguém colocou aqui alguma coisa? Tá. A Maria colocou aqui, ó. E se, no planejamento, houver esquecimento de um item de mesma natureza, já dispensada e atingido seu limite? Deve-se licitar? Sim. Ainda que esse item esquecido seja de baixo valor? Sim. Infelizmente, houve uma falha no planejamento, tá? Se você fez o seu planejamento, você colocou lá todos os itens de mesma natureza, deu lá 49 mil reais. Pode fazer dispensa? Pode. Aí você fez a dispensa. Aí, 2 meses depois, você, esqueci de comprar esse item que é de mesma natureza daquele. E se você só comprar esse item? A lógica é, faça a licitação, porque se você fizer uma dispensa, é aquilo que eu falei, vai incorrer um fracionamento indevido da despesa, tá? Então, eu não faria dispensa novamente. Ah, mas o valor é pequeno. Sinto muito. Tenta encaixar isso em outra licitação, é o que a gente procura fazer. Senão, o Tribunal de Contas certamente vai pedir justificativas e vai bater nisso aí, tá? A Margarete coloca aqui que o MPE aqui também não adota o cartão corporativo. Eu me lembro, né, que quando eu estava lá no MP ainda, foi pedido um parecer nosso da assessoria de comercialidade em relação à utilização do cartão corporativo. E a gente sugeriu que naquele momento não fosse adotado o cartão corporativo, e ainda bem que a gente fez isso, porque logo depois vieram aqueles escândalos de cartão no governo federal e tal, né? E qual foi o motivo pelo qual nós pedimos ou nós sugerimos que não fosse adotado na época o cartão corporativo? Era uma coisa que estava começando, e isso faz com que eu pulverize e dificulte o controle das contratações, né? E fora que nós somos seres humanos, né? Tem a tentação. Quem vai ficar com esse cartão de crédito corporativo? De repente ele está ali resolvendo, ele vai lá, bota uma despesa no cartão e bota outra, e bota outra. A gente perde um pouco o controle, tá? Então, a gente, por causa disso, sugeriu à época que não tivesse a utilização do cartão corporativo. Vamos lá, voltar aqui para as dispensas. Inciso terceiro. Para a contratação que mantenha todas as condições definidas no edital de uma licitação que foi realizada há menos de um ano, quando se verificar que, aí eu tenho duas possibilidades aí, não surgiram licitantes interessados ou não foram apresentadas propostas válidas. Letra A. Ou letra B. As propostas apresentadas consignaram preços manifestamente superiores àqueles praticados no mercado. Então, isso não é novidade. Isso já tem na 8666. A letra A, eu posso fazer um paralelo com o inciso 5º do artigo 24 da 8666. O inciso 5º lá na 8666 fala o seguinte: quando não acudirem interessados ao certame, poderá ser feita a contratação direta por dispensa de licitação, desde que a empresa se submeta a todas as regras do edital. Então, aqui nós temos exatamente a mesma coisa, quando não surgiram licitantes interessados. Só que eu tenho um acréscimo, quando não forem apresentadas propostas válidas. Onde é que eu quero chegar? Na 8666 hoje, eu só posso fazer dispensa de licitação com fundamento no 24.5 quando a licitação é deserta. Ponto. Para fracassado eu não posso. Na nova lei de licitações, eu posso usar a dispensa tanto para a licitação deserta quanto para a licitação fracassada. Qual é a diferença? A diferença é justamente isso aí, olha. Licitação deserta é quando não aparecem licitantes. Não apareceu ninguém. Fiz tudo bonitinho, não apareceu ninguém. Licitação fracassada é quando aparecem licitantes, porém, todos os licitantes são desclassificados por problemas nas suas propostas ou nos documentos de habilitação. Então, agora, em ambas as situações, eu posso fazer a contratação direta por dispensa de licitação, desde que a empresa mantenha todas as condições definidas no edital, inclusive quanto a documentos de habilitação, quanto a preço máximo, tudinho que está lá. Tá? Então, essa é a letra A. E a letra B? A letra B também existe, tá? A letra B também existe na 8666, é o inciso 7º do artigo 24. Antes disso, a Elisângela lembrou muito bem aqui.
tá? Na 8666 tem o artigo 48. O que fala o artigo 48? Quando eu faço uma licitação, aparecem licitantes e todos eles são desclassificados por problemas lá na documentação, no artigo 48 eu posso dar um prazo de 8 dias úteis para eles sanearem os seus vícios e comparecerem novamente para a gente não perder a licitação, né? Já aqui, então, a gente passa a não ter mais essa prerrogativa, mas a gente pode fazer a contratação por dispensa. Bacana? Elisângela coloca aqui, quando todas as propostas forem desclassificadas ou inabilitadas. Exatamente isso. Letra B, então, paralelo com o inciso 7º do artigo 24, olha. Eu estimei o preço na minha licitação. Eu fiz todo o meu trabalho, estimei o preço. Pá, estimei o preço lá de 100 mil reais. Fiz a licitação. Na licitação apareceram várias empresas, mas nenhuma delas chegou no meu preço de 100 mil reais. Todos os preços ficaram acima. Posso contratar? Não. Então, essa licitação vai ser considerada como fracassada e eu posso fazer uma dispensa de licitação com fundamento na linha B do inciso 3 da nova lei, desde que a empresa atenda os requisitos do edital e o preço dela esteja dentro do patamar de 100 mil reais, que foi a minha estimativa. Tá? Então, essa é mais uma possibilidade de dispensa. Depois aqui, a lei ela coloca ali contratação de dispensa com base nas características do objeto. Tá? E aí eu vou passar, porque vocês vão reparar, assim como na 8666, que existem vários casos de dispensa muito específicos. Então, olha, vamos começar aqui. Vou contratar por dispensa bens, componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira, necessários à manutenção de equipamentos, a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Qual é a lógica aqui? Eu comprei um equipamento, aí eu tenho que fazer a manutenção desse equipamento. Só que, para fazer a manutenção, eu tenho que adquirir uma peça. Só que, se eu estou dentro do prazo de garantia técnica desse equipamento, eu não posso colocar qualquer peça, eu tenho que colocar a peça original. Então, eu tenho dispensa para fazer essa compra. Tá? Então, esse é um caso bem específico, de acordo com as características do objeto. Ou, bens, serviços e alienações nos termos de acordo internacional aprovado pelo Congresso Nacional. Então, o que a gente começa a perceber? Temos vários casos de dispensa que a gente nem vê no nosso dia a dia, que são muito específicos. Produtos para pesquisa e desenvolvimento, limitada à contratação no caso de obras e serviços de engenharia, a valor de 300 mil, que já não é mais 300 mil, agora é 300 e... dá 324 mil, 324 mil e pouco, tá? Transferência de tecnologia ou de licenciamento de direito de uso ou de exploração de criação protegida. Então, assim, eu não vou ficar aqui falando de todos os casos, porque, né, como eu falei, são casos que no nosso dia a dia a gente ou nunca utiliza ou utiliza raríssimas vezes. Dispensa para a compra de hortifruti granjeiros com base no preço do dia, dispensa para comprar bens ou serviços ou contratar serviços produzidos ou prestados no país que envolvam alta complexidade tecnológica e defesa nacional. Então, assim, são casos bastante específicos, casos específicos para as Forças Armadas, para contingentes militares, abastecimento de suprimento ou suprimento de efetivos militares. Temos a questão aqui da coleta seletiva de lixo para contratar, né, cooperativa de catadores de materiais recicláveis. Isso aqui tem tudo a ver com sustentabilidade, né, sustentabilidade social e ambiental. Tá? Aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos. Às vezes acontece, né? O prédio público tem lá uma obra de arte ou tem um objeto histórico e a gente precisa restaurar isso, né? Então, temos um caso de dispensa para isso. Serviços especializados que envolvam um sigilo de investigação. Agora foi inserido isso aqui que não tinha na 8666, olha. Aquisição de medicamentos destinados exclusivamente ao tratamento de doenças raras, definidas essas pelo Ministério da Saúde. Isso é um caso novo. Isso não tinha na 8666. Tá? Contratações voltadas para o estímulo à construção de ambientes especializados e cooperativos de inovação. Eu falei para vocês, né, quando eu mostrei os objetivos da nova lei, nós vimos que um dos objetivos da nova lei é o incentivo à inovação. Então a gente percebe, percorrendo a lei, que tem alguns pontos interessantes para procurar incentivar essa inovação. Então,
eu tenho ali contratação com vistas ao cumprimento desses dispositivos legais da lei que dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no país. Tá? Então, são casos muito específicos voltados para inovação tecnológica, questão aí de comprometimento de segurança nacional. Nós temos questão de dispensa quando tiver situação de guerra, estado de defesa, estado de sítio. Isso aí tem lá na 8666, o inciso 3º do artigo 24. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, né, que nós temos diversos casos, diversas possibilidades de dispensa de licitação e muitas delas muito específicas. Agora, essa aqui a gente tem que parar para falar um pouquinho, né? Essa aqui, que agora é o inciso 8º, é o que a gente conhece lá no 8666 como 24.4, que é a dispensa por emergência. O que é a dispensa por emergência? E aí o pessoal confunde muito as coisas, né? Dispensa por emergência é o seguinte: nós estamos vendo aqui no nosso curso inteiro que para eu poder licitar, eu tenho que planejar. Então eu preciso de tempo para licitar. Eu levo meses para planejar, montar meu edital, publicar, fazer a licitação, até o teu objeto, isso leva meses. A depender da complexidade do objeto, leva ano, não é? Só que pode acontecer uma situação imprevisível que gere uma necessidade naquele momento e que eu não tenha tempo hábil para fazer todo o processo licitatório. E se eu não atender aquela necessidade de forma emergencial, eu vou gerar prejuízos a pessoas, à administração. Então, um exemplo, eu fiz até hoje, nos 2 órgãos que eu trabalhei, até hoje, eu só fiz uma dispensa emergencial. 11 anos trabalhando na administração, só fiz uma dispensa emergencial, para você ver como isso deve ser raro. A única dispensa emergencial que eu me lembro de ter trabalhado foi no Ministério Público, quando a gente teve uma chuva torrencial na região serrana do estado do Rio de Janeiro. Muita gente morreu, alagou tudo, caiu o barranco, e aí precisávamos ter representantes do Ministério Público entrando lá. E para entrar lá, só com aquelas picapes enormes, aqueles carros enormes que não havia no Ministério Público. Então nós fizemos uma locação emergencial de 2, 3 carros, não me lembro agora, para que o Ministério Público pudesse estar lá presente. Então foi a única dispensa emergencial que nós fizemos. Então olha a situação. Aconteceu né, uma calamidade advinda aí de questões, né, do clima, questões ambientais. Eu não tinha como prever, e eu não posso chegar e, ó, caiu tudo lá. Não, calma aí, vamos abrir um processo, vamos fazer ETP, TR, não sei o que lá, vamos fazer gestão de riscos. Não dá, não dá tempo. Isso é emergência, tá? Qual é o grande problema que nós encontramos hoje na administração pública quando se fala de dispensa emergencial? É que a maioria das dispensas emergenciais, elas são feitas porque foi fabricada a emergência. E o que é uma emergência fabricada? Vou dar um exemplo para vocês. Eu sou o gestor público da Secretaria de Saúde. Eu sou responsável pelo hospital municipal, o hospital geral que tem no município. Aí o que acontece? Eu preciso ter um estoque de medicamentos para atender os pacientes do hospital. Eu tenho um sistema de controle de estoque. Eu sei como acompanhar o controle de estoque. Mas vou deixando. Quando falta um mês para acabar em determinados medicamentos, aí eu abro um processo e falo, emergência. Porque em um mês nós não teremos mais medicamentos. Se não tivermos medicamentos, os pacientes vão morrer. Consequentemente, como não dá para fazer licitação, dispensa por emergência. Isso é o que nós chamamos de emergência fabricada. É algo que eu tinha como planejar, eu tinha como tomar as providências com antecedência necessária, porém eu deixei as coisas irem fluindo, e aí isso gerou uma emergência. Tá? É isso que não pode acontecer. Então vamos ler aqui. Nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade de serviços públicos, segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e por aí vai,
E aí vem um acréscimo aqui que não tem na 8666. E somente para aquisição dos bens necessários ao atendimento daquela situação emergencial ou calamitosa. E para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 1 ano, contado da data de ocorrência da emergência ou da calamidade. O que a gente tem aí? A gente tem um acréscimo importante que é, se eu tenho uma situação emergencial, se eu vou deixar de fazer uma licitação porque eu não tenho tempo hábil, eu vou contratar por dispensa emergencial apenas a quantidade estritamente necessária para resolver aquela situação. Se eu preciso de mais, abro um processo licitatório para dar conta depois do que eu vou precisar. Aí eu tenho tempo hábil para o mais, né? Então é só para o estritamente necessário. Esse é um ponto importante. O outro ponto é o seguinte: se a gente pega o 8666, se eu contrato um serviço por dispensa emergencial, no 8666 o prazo máximo do contrato é de 180 dias, ou seja, 6 meses a contar da situação emergencial. Então, na nova lei, isso foi ampliado para 1 ano, o que dá um pouco mais de tranquilidade para o gestor público. Tá? E para finalizar, vedadas a prorrogação dos respectivos contratos, ou seja, fiz um contrato de serviço emergencial por 1 ano, não posso prorrogar esse contrato. E é vedada também a recontratação de empresa já contratada com base no disposto neste inciso. Se eu tiver que contratar depois a continuidade do serviço, a empresa que fez a dispensa emergencial, que foi contratada emergencialmente, não pode ser recontratada. Isso também é uma novidade da nova lei de licitações. E aí vem um ponto também importante no parágrafo 6º. Considera-se emergencial a contratação por dispensa com o objetivo de manter a continuidade do serviço público e deverão ser observados os valores praticados no mercado com base lá nas regrinhas do artigo 23 e adotadas as providências necessárias para a conclusão do processo licitatório, sem prejuízo da apuração de responsabilidade dos agentes públicos que darão causa à situação emergencial. Então, olha só, se eu estou falando de um serviço público, é um serviço contínuo. Eu tenho que disponibilizar. Se é contínuo que eu tenho que disponibilizar, não há que se falar em emergência, porque eu sei quando vai findar o contrato, então eu tenho como me planejar antes. Se eu não faço isso, obviamente foi uma emergência fabricada. E aí então, eu vou adotar as medidas para fazer aquela dispensa emergencial, porque a emergência de fato foi fabricada, ela existe, mas eu tenho que, em paralelo, abrir o processo licitatório e eu tenho que apurar a responsabilidade. Quem foi o responsável por essa emergência fabricada? É isso que está disposto ali. Tá? Continuando, mais um caso de dispensa para aquisição por pessoa jurídica de direito público interno de bens produzidos ou serviços prestados por outro órgão público ou entidade e que tenham sido criados para esse fim específico, desde que o preço seja compatível com o mercado. Então, vou dar um exemplo aqui. Ministério da Economia, tá, que centraliza toda a administração do governo federal, ele precisa contratar uma empresa para desenvolver o Comprasnet, por exemplo, para aperfeiçoar o Comprasnet. Como é que o Ministério da Economia faz isso hoje? Faz por dispensa de licitação. Contrata quem? Contrata uma entidade pública, que é o SERPRO, Serviço Federal de Processamento de Dados, que é uma entidade pública que foi criada especificamente com essa finalidade, de serviços na área de TI. Tá? Só que o Ministério da Economia, para fazer essa dispensa, tem que comprovar que o preço que o SERPRO cobra é o preço que nós conseguiríamos obter no mercado. Então, o SERPRO precisa ter uma proposta vantajosa. Então, esse é um caso que é bem utilizado também na prática. Aí temos aqui a questão de intervir no domínio econômico, a União, né? Celebração de contrato de programa com ente federativo ou com entidade da administração pública que envolva prestação de serviços públicos associados, ou seja, coisas muito específicas. Temos um caso aqui do SUS, né, que é para contratação em que houver transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o SUS, por exemplo, contratação de vacina com transferência de tecnologia, para a contratação de profissionais para compor comissão de avaliação de critérios de técnica, quando se tratar de profissional de notória especialização, e aí eu faço uma crítica aqui, será que isso aqui não caberia melhor na inexigibilidade de serviços de natureza predominantemente intelectual? Eu acho que houve uma falha aí, do meu ponto de vista, né? Isso deveria ter entrado lá na inexigibilidade de licitação.
Contratação de associação de pessoas com deficiência, sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade. Eu uma vez fui fazer essa dispensa porque eu precisei contratar lá no TCE intérprete de Libras para as aulas da Escola de Contas e Gestão. Entrou uma denúncia não, né? Não sei se é denúncia o nome mais adequado, mas entrou pelo o Ministério Público chamou o TCE e falou, olha, tem gestores públicos do Estado querendo assistir às aulas da escola do tribunal, que são gratuitas, mas que são deficientes, né? E aí eles têm deficiência, então eles precisam, né, ter essa acessibilidade. E aí, no caso, a gente precisou contratar intérprete de Libras. E aí, então, a gente utilizou esse dispositivo aqui de dispensa para contratar, lá no Rio de Janeiro tem uma ou duas associações, para contratar associação específica, né, de pessoas com deficiência para fazer essa prestação de serviços. E outro caso aqui, é um caso que também acontece bastante na prática, que é a contratação de instituição brasileira que tenha por finalidade apoiar, captar, executar atividades de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, tudo isso que está listado aí, tá? Desde que o contratado tenha inquestionável reputação ética e profissional e não tenha fins lucrativos. Querem ver um exemplo de contratação aí? Fundação Getúlio Vargas, a FGV. A FGV faz consultorias, faz cursos, treinamentos, presta serviços técnicos. A FGV é uma instituição privada brasileira, sem fins lucrativos, e no seu estatuto está escrito lá que ela é voltada para ensino, pesquisa. Então, ela é contratada por meio desse caso de dispensa. Na verdade, lá na 8.666, nós temos o análogo, que é o artigo 24, inciso 13. Tá? Então, isso continua valendo aqui na nova lei de licitações. Aqui temos um caso específico para insumos estratégicos para a saúde produzidos por fundação, algo bem específico também, produtos estratégicos para o SUS. Então, o que a gente percebe? Eu fiz um apanhado muito geralzão aí sobre os casos de contratação direta, e o que a gente percebe é o seguinte na nova lei: a essência que nós já conhecemos da 8666 continua a mesma. Só que para cada caso tem assim uma pequena, repararam? Tem algumas pequenas mudanças, algumas inovações, tá? Tem a questão principal, que é o aumento dos limites de valores das dispensas por valor. Tá? E aí, só para a gente fechar a contratação direta, já estamos quase chegando no finalzinho aqui do nosso curso, tá? Só para a gente chegar na conclusão da contratação direta, quando a gente fala de contratação direta, eu até falei no primeiro slide que eu mostrei para vocês, olha, a Constituição dispõe que a regra é licitar e as exceções são as contratações diretas. Só que se vocês fizerem uma consulta no portal de compras do governo federal, vocês vão ver em número de processos que hoje nós temos muito mais processos de contratação direta do que de licitação. Isso vai aumentar ainda mais. Por quê? Porque são muitos municípios, são 5.500 municípios. Desses 5.500 municípios, 70%, mas foi o número que eu vi num estudo recente, 70% dos municípios tem menos de 20 mil habitantes. Ou seja, são municípios com orçamentos pequenos, cujas contratações provavelmente têm valores pequenos. Então, esses municípios eles fazem muita dispensa de licitação e agora vai aumentar muito mais. Ouso dizer que existem municípios que provavelmente nem vão fazer mais licitação, que 50 e 100 mil, 54 e 108 mil serão suficientes para eles comprarem praticamente tudo do dia a dia deles. Tá? Então, assim, essa é a realidade que nós passaremos a ter quando todos começarem a aplicar a nova lei de licitações. E aí, como eu falei, olha, então vamos lá. A gente falou visão introdutória, fase de planejamento, seleção de fornecedores, gestão contratual, procedimentos auxiliares, contratação direta. Agora a gente fala um pouquinho de controle. Tá? Não vou aprofundar muito, porque isso tem muito a cara do Tribunal de Contas. Por exemplo, quando eu ministro esse curso lá no Tribunal de Contas, aí eu tenho que aprofundar nos mínimos detalhes do controle, os prazos. A lei traz prazos para o Tribunal de Contas. Já tem ação direta de inconstitucionalidade, porque
A Associação dos Tribunais de Contas entende que a norma geral não pode influenciar, né, uma ingerência sobre a atuação dos tribunais de contas, então já tem toda uma discussão aí. O que é importante para a gente ter uma visão geral do controle sob a ótica da nova lei? As contratações públicas deverão submeter-se a práticas contínuas e permanentes. Olha o que a gente está falando desde o início do curso. Gestão de riscos, controle preventivo. Inclusive, mediante a adoção de recursos de TI, além de estar subordinadas ao controle social, que é o controle que é feito pelo cidadão, que infelizmente aqui no Brasil quase não é feito, e sujeitar-se-ão às seguintes linhas de defesa. Então, quem estuda um pouquinho de controle na administração pública sabe que tem uma teoria, que é a teoria das linhas de defesa. Só que isso não está na 8666. Isso são teorias de quem estuda controle. E agora, isso foi trazido para o corpo da lei. Então, como é que funciona essa questão da teoria das linhas de defesa? 3 linhas de defesa. Então, o controle funciona assim. Primeira linha de defesa. Quem integra a primeira linha de defesa? Os próprios servidores e empregados públicos que estão colocando a mão na massa, que estão fazendo. Ou seja, pessoal que trabalha direto com compras públicas. Eles mesmos já têm que executar e controlar o que estão fazendo. E eu vou dar um exemplo. Quando eu falei para vocês, eu mostrei para vocês a estrutura da Coordenadoria de Licitações e Contratos do TCE, não sei se vocês vão se lembrar. Os 4 núcleos, o núcleo de gestão e controle, primeira linha de defesa. Pessoas com checklists em diversas fases do processo, verificando se o edital foi bem feito, se o TR está bem feito. Isso é controle interno, primeira linha de defesa. Segunda linha de defesa é integrada pelas unidades de assessoramento jurídico e de controle interno do próprio órgão. Então, olha só, a gente viu aqui também que a assessoria jurídica ganha um outro escopo de trabalho com a nova lei. Não é simplesmente aprovar minutas, é fazer o controle de legalidade do processo de contratação. Então, é o reconhecimento de que a assessoria jurídica integra o controle interno, tá? E o próprio controle interno do órgão. E a terceira linha de defesa é quando nós temos um órgão central de controle interno, por exemplo, uma controladoria geral do município, uma controladoria geral do estado, e o próprio Tribunal de Contas. E aí, no caso, a controladoria faz o controle interno e o Tribunal de Contas exerce a função de controle externo. Então, essas são as linhas de defesa, né? E aí tem, na forma de regulamento, a implementação das práticas a que se refere o CAPT será de responsabilidade da alta administração do órgão. Então, sempre que isso envolve estrutura, é bacana que a lei joga a responsabilidade para a alta administração. Então, é muito importante, pessoal, que a gente leve isso para cima. Esses pontos em que a lei joga a responsabilidade para a alta administração precisa ser sensibilizada. Por quê? Porque amanhã é a alta administração que pode ser responsabilizada se não tiver governança, se não tiver instância de controle interno. Tá? Então, isso precisa ser levado para cima. E um dos grandes problemas que nós temos com o controle hoje das contratações chama-se medo. O gestor público ele tem medo. Por quê? Porque ele tem um medo tremendo de o Tribunal de Contas chegar depois e bater nele, responsabilizá-lo. Então, o que a gente vê muito hoje? O gestor público, às vezes, ele tem conhecimento, ele olha um processo, ele pensa, poxa, sempre foi feito assim, mas se eu fizer dessa forma que eu estou pensando, vai ser melhor ainda. Mas ele pensa 2 vezes e ele fala, não, mas poxa, sempre foi feito daquele jeito. O Tribunal de Contas tem aceitado. Por que eu vou mexer no que está dando certo, né? Vai que eu mexo, acho que estou melhorando e o Tribunal de Contas vem bater em mim. Isso faz com que a gente continue fazendo o que a gente chama de mais do mesmo, né? E é isso que alguns professores, como por exemplo, o professor Jorge Ulisses Jacobi, chama de apagão das canetas. Então, o que é o apagão das canetas? Olha, eu poderia lá canetar, chamando a responsabilidade, dizendo, vamos fazer assim, porque assim é melhor, porque eu estudei, mas eu falo, não, isso vai dar trabalho, vou me expor junto ao Tribunal de Contas, os órgãos de controle, deixa fazer do jeito que sempre foi. Então, a gente precisa sopesar isso, né? O controle é importante, mas ele não pode congelar a atuação da administração pública, tá? Então, esse é um ponto que a gente tem batido muito aí. Nós temos aqui a realização das atividades
Os órgãos de controle deverão ter acesso irrestrito aos documentos e às informações, inclusive, né, os documentos classificados lá na lei como sigilosos. O artigo 170, ele dispõe aqui algo que já é observado pelos tribunais de contas. Quando o Tribunal de Contas vai fazer o controle, ele adotará na fiscalização alguns critérios importantíssimos: oportunidade, materialidade, relevância e risco. É oportuno fazer o controle naquele processo? O Tribunal de Contas vai conseguir resolver alguma coisa ali? Tem materialidade? Ou seja, o preço é relevante ali, né? O preço é importante para que eu possa parar uma estrutura de controle para verificar aquele processo? É relevante para a sociedade, para a administração? Qual é o risco? Então, toda vez, eu que trabalho no Tribunal de Contas, toda vez que a gente pega um processo, eu trabalho com representação e denúncia de editais de licitação. Às vezes chega processo lá que alguém fez uma denúncia em relação ao edital e o preço estimado do edital é 50 mil reais. Aí a gente para, poxa, vale a pena a gente movimentar toda a máquina para uma suposta impropriedade denunciada por uma pessoa, tá? Por um objeto ou por uma contratação que vai ser no máximo de 50 mil reais? Não vale. Isso materialmente não vale, tá? Então, esses critérios têm que ser observados quando a gente executa controle, tá? O artigo 172 ele foi vetado na lei. O artigo 172 ele tinha uma aberração. Ele dispunha o seguinte: os tribunais de contas dos estados e dos municípios terão que seguir as decisões do TCU. Verdadeira aberração, porque os tribunais de contas são autônomos, são independentes. Então isso não passou, isso foi vetado, veto presidencial. E o artigo 173 eu sempre gosto de citar, afinal de contas, eu trabalho, sou professor da Escola de Contas e Gestão do TCE, e aí então está lá, no artigo 173. Os tribunais de contas deverão, por meio de suas escolas de contas, promover eventos de capacitação para os servidores efetivos e empregados públicos designados para o desempenho das funções dessa lei, incluídos cursos presenciais e à distância, redes de aprendizagem, seminários e congressos sobre contratações. Então, o Tribunal de Contas, por meio das suas escolas, né, tem que atuar na capacitação dos gestores públicos. Lá no TCE, eu tenho ministrado esse mesmo curso que eu estou ministrando para vocês. Nós fizemos 2 turmas no ano passado, tá? E turmas com 80, 90 pessoas, o curso foi online. Esse mesmo curso a gente já está capacitando tanto os servidores do próprio TCE, quanto os servidores dos órgãos que a gente fiscaliza. Então, fiz um apanhado aí da parte de controle na nova lei, só para a gente ter uma ideia, né? O que essa nova lei traz sobre controle das contratações. E agora a gente vai caminhar para os últimos artigos da nova lei. E quando a gente vai lá observar os últimos artigos, tem um ponto aí importante e que eu vou pedir para vocês prestarem bastante atenção, que é o seguinte: artigo 176. Os municípios com até 20 mil habitantes terão o prazo de 6 anos, contado da data de publicação da lei, ou seja, a partir de 1º de abril de 2021, para cumprir os seguintes pontos da lei. Requisitos estabelecidos no artigo 7º e no caput do artigo 8º. É o que isso aí? Gestão por competências e designação de servidor efetivo como agente de contratação. Inciso 2. Obrigatoriedade de realização da licitação na forma eletrônica. E o inciso 3. Regras relativas à divulgação em sítio eletrônico. Então, muito cuidado com esse dispositivo aí. Por quê? Eu já ouvi várias pessoas, vários gestores públicos dizendo: olha, a lei, nós temos 2 anos para fazer a transição, mas os municípios com menos de 20 mil têm 6 anos. Errado. Errado. Tá? E por que está errado? É só a gente ler com calma aí. 6 anos é para os municípios pequenos fazerem esses 3 tópicos que aí estão. Agora, quando chegar em 1º de abril de 2023, serão revogadas 8666, 10520 e RDC. Ninguém mais vai poder utilizar essas leis, nem os municípios pequenos. Então, onde é que eu quero chegar?
Um município pequeno, até 20 mil habitantes, ele vai ganhar um prazo para esses pontos aí que o legislador entendeu que são mais complexos para os municípios pequenos implementarem. Gestão por competências, porque isso mexe com toda a estrutura de pessoal do município. Designação de servidor efetivo para agente de contratação, porque a gente sabe que nos municípios, principalmente os pequenos, a maioria dos pregoeiros e dos integrantes de comissão de licitação são comissionados, então isso leva à necessidade de fazer estudo para concurso público, fonte de recurso, ou seja, não é uma coisa simples. Depois, obrigatoriedade de realização de licitação eletrônica. Isso aí também, muitos municípios pequenos ainda fazem pregão presencial, ou por problemas de internet, ou principalmente para incentivar o mercado local, então foi dado um prazo maior para isso, e a questão da divulgação em sítio eletrônico oficial, tá? Porque ainda tem muito município pequeno que ainda tem deficiência em relação à questão de publicidade na internet, certo? Então, é só para deixar claro que 8666, 10520 RDC somente poderão ser utilizados até ano que vem, acabou. Até os municípios pequenos vão ter que aderir à nova lei, tá? Outro ponto importante, enquanto não adotarem o Portal Nacional de Contratações Públicas, os municípios pequenos deverão publicar em diário oficial as informações que esta lei exige que sejam divulgadas no sítio eletrônico oficial, disponibilizar a versão física dos documentos em suas repartições, vedada a cobrança de qualquer valor, salvo o referente ao fornecimento do edital ou cópia de documento, exatamente o texto que a gente já conhece da 8666. Para finalizar, a nova lei de licitações, ela promove algumas alterações legislativas. Artigo 177, ele fala assim, olha, o caput do artigo 1048 da lei 13.105, o que é a lei 13.105? É o Código de Processo Civil. Passa a vigorar acrescido do seguinte. Aí eu vou lá. O que é o artigo 1048 do Código de Processo Civil? Ele fala assim: terão prioridade de tramitação em qualquer juízo ou tribunal os procedimentos judiciais, olha o que foi acrescido, em que se discuta a aplicação do disposto das normas gerais de licitações e contratos. Ou seja, a nova lei, ela altera o Código de Processo Civil, dispondo acerca da prioridade na justiça em relação aos processos de contratação pública. Depois, o artigo 178, a gente já comentou sobre isso aqui. O artigo 178, ele coloca lá uma modificação no Código Penal. Ele acrescenta, e acrescentou de imediato, no dia 1º de abril de 2021, foram revogados os crimes da 8666 e acrescidos novos crimes de licitações e contratos no Código Penal, que abrange toda a administração pública. Aqui, no artigo 179, quando se fala da lei de concessão de serviços públicos, concessão até esse momento só podia ser feita por concorrência. Agora pode ser feita por concorrência ou por essa nova modalidade, chamada diálogo competitivo. Tá? Concessão de serviço público precedida de execução. Né? E aqui também a Lei 11.000... Opa, vou voltar aqui. A Lei 11.079, que fala da parceria público-privada, a mesma coisa. Parceria público-privada, ou seja, PPP, só podia ser licitado por concorrência. Agora, com a nova lei, eu posso fazer a licitação também utilizando a modalidade diálogo competitivo. E, em relação a disposições transitórias e finais, nós temos alguns pontos aqui importantes para a gente mencionar. Olha, artigo 181. Os entes federativos instituirão centrais de compras com o objetivo de realizar compras em grande escala para atender a diversos órgãos e entidades sob sua competência. A gente comentou aqui de uma coisa chamada compra compartilhada. Então, a gente percebe, principalmente quando eu falei hoje de SRP, Sistema de Registro de Preços, que nós temos um viés aí na nova lei de centralizar as compras. Né? Pega um órgão, ele vai ser o gerenciador, ele convida vários órgãos para participarem e faça uma licitação só que vai atender a todos esses órgãos. Então, a lei tem esse viés. Isso faz com que eu diminua custos processuais, faz com que eu aumente a quantidade do objeto, consequentemente, por causa do efeito da economia de escala, eu consiga preços mais baratos. Essa é uma tendência trazida aí pelas centrais de compras.
Outro ponto aqui, olha, nos casos dos municípios com até 10 mil habitantes, ou seja, municípios bem pequenos, serão preferencialmente constituídos consórcios públicos para a realização das atividades previstas no caput, para fazer aí as contratações. Então, consórcio público é o quê? Eu vou dar um exemplo que tem lá em Santa Catarina. Lá em Santa Catarina, vários municípios pequenos se consorciaram, formaram um consórcio público, e esse consórcio público licitou serviço de coleta de lixo urbano, né? Essa licitação, então, foi feita pelo consórcio, e quem que vai usufruir desse serviço? Todos os municípios que integram o consórcio. Então, isso é uma compra que a gente chama também de compra compartilhada por meio de consórcio público. Olha aqui a questão da atualização dos preços na nova lei. Artigo 182. O Poder Executivo Federal atualizará a cada dia 1º de janeiro, pelo IPCA ou por outro índice que venha a substituí-lo, os valores fixados por esta lei, os quais serão divulgados no PNCP. Então, eu falei aqui durante o nosso curso todo, né? A nova lei, ela tem esse mecanismo automático de atualização dos preços, que aconteceu a primeira vez agora, no dia 1º de janeiro, por força do decreto 10.922, combinado com esse artigo 182 da nova lei de licitações. Então, foi o que eu citei para vocês. Olha. Todos os lugares em que a lei menciona preço, esse preço foi atualizado. O índice foi 8,0, a variação do índice, né? A variação do IPCA nesse período de abril até agora, até final de dezembro, foi 8,04%. Essa foi a inflação medida pelo IPCA no período de quando a lei foi publicada, 1º de abril, até 31 de dezembro de 2021. Aplicam-se as disposições desta lei no que couber e na ausência de norma específica aos convênios, acordos, ajustes e instrumentos congêneres. Particularmente, essa é uma crítica que eu faço à nova lei de licitações, porque a lei 8.666 não fala praticamente nada de convênio. Aí eu esperava que, como tem muito convênio feito hoje na administração pública, principalmente do federal com municípios, eu tinha uma expectativa de que a nova lei de licitações e contratos, ela aprofundasse nos convênios, mas ela não fala nada, ela só dispõe isso que está aí. Então a gente vai continuar dependendo de um regulamento de convênio, tá? Aplicam-se às licitações e aos contratos regidos pela lei das estatais aqueles crimes em licitações e contratos que foram inseridos no Código Penal. Então, olha um ponto importante. Eu falei para vocês que as estatais têm uma lei própria, que é a Lei Federal 13.303. Elas não seguem 8.666 desde 2016 e elas não são impactadas diretamente por essa nova lei de licitações. Entretanto, no que se refere a crimes em licitações e contratos, como a nova lei alterou o Código Penal vale para todo mundo, inclusive para as estatais. Tá? Então, isso está bem claro aí também no artigo 185. Aplicam-se as disposições dessa nova lei subsidiariamente à lei de concessões, à lei de PPP e à lei de publicidade. Tá? A lei de publicidade é uma lei específica para fazer licitações de serviços de publicidade. É a Lei Federal 12.232 de 2010. Os estados, o Distrito Federal e os municípios, olha, acho que alguém fez essa pergunta aqui ao longo do nosso curso, né? Ou seja, os entes federativos poderão aplicar os regulamentos editados pela União para a execução desta lei. Então, é aquilo que a gente comentou também aqui ao longo do curso. Olha, eu estou aqui no estado do Tocantins, eu estou com dificuldade para regulamentar a nova lei, eu quero utilizar logo a nova lei. O João Ricardo falou, fui eu, né? Estou com dificuldade para regulamentar a nova lei, mas eu quero começar a utilizar logo. Sei que o governo federal, que é a União, já regulamentou vários temas da nova lei. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou simplesmente fazer um decreto citando o artigo 187, estou falando do Poder Executivo, né? Citando o artigo 187 da nova lei e dizendo que, a partir daquela data, passaremos a utilizar os regulamentos editados pela União no que tange à Lei 14.133. Então, eu posso fazer isso? Posso. O Ministério Público pode fazer isso? Pode. Só que é aquilo que eu falei, se vocês fizerem isso, vocês estão perdendo a chance de fazer um regulamento que seja condizente com as especificidades aqui do Ministério Público.
E muitas vezes o que está no regulamento da União é feito para uma realidade lá deles. Não necessariamente essa realidade seja adequada aqui ao Ministério Público. Tá? Por isso que eu sempre bato nessa mesma tecla. Vamos regulamentar os tópicos da nova lei. Certo? Aplica-se a esta lei as hipóteses previstas na legislação que façam referência expressa a 8666, 10.520 e ao RDC. Exemplo, a lei das estatais, ela fala lá que as estatais podem fazer o pregão na forma da lei 10.520. Só que a partir de abril de 2023, a 10.520 estará revogada. Então, automaticamente, as estatais vão utilizar o pregão que está onde? Na lei 14.133. Artigo 190. O contrato cujo instrumento tenha sido assinado antes da entrada em vigor desta lei continuará a ser regido de acordo com as regras previstas na legislação revogada. Pessoal, até março, até final de março, estão me escutando bem? A Camille colocou aí que está com problema no áudio, né? Estão me escutando bem? Normal? Beleza, show. Vamos lá. Entender esse artigo 190 aqui. Até 31 de março de 2023, eu ainda poderei licitar pela 8666. Se eu licito pela 8666, o contrato decorrente da licitação será regido pela 8666. Certo? Bacana. E o que diz a lei nova? A lei nova coloca lá que, mesmo depois que acaba aquela lei, né, ou melhor, contratos assinados antes da entrada em vigor desta lei continuarão a ser regidos de acordo com as regras previstas na legislação revogada. Então, mesmo que a legislação seja revogada, se eu tenho contrato ainda decorrente da 8666, ele vai perdurar nas regras da 8666. Vou dar um exemplo aqui. Estou fazendo agora, nesse exato momento, uma licitação com base na 8666 e na 10.520 para contratar um serviço contínuo de vigilância. Licitei, assinei o contrato em junho de 2022. O contrato tem 12 meses. Então, esse contrato vai até junho de 2023. Mas quando chegar lá em abril de 2023, eu não terei mais 8666. Poxa, mas o contrato foi assinado com base nas regras da 8666. E vai continuar sendo regido pela 8666. Tá? Então, é isso que está dizendo aí no artigo 190 da nova lei de licitações. E aqui, pessoal, aqui a gente fecha o conteúdo, tá, que eu trouxe aqui para passar para vocês uma visão geral da nova lei de licitações. Tá? Eu deixo aqui esse QR Code, quem quiser acessar lá o meu site, eduguimarães.com. O que vocês vão encontrar no site? Vocês vão encontrar jurisprudência do TCU, jurisprudência do TCE do Rio de Janeiro, vários artigos sobre licitações e contratos, link para livros de licitações e contratos, tem lá também link para o meu canal no YouTube, link para o Instagram. Então, tem bastante coisa aí, né? Bastante coisa sobre licitações e contratos. Estou vendo aqui... tá, e Dilma pediu para eu ficar um pouquinho para a gente conversar sobre regulamentações, tranquilo, estou à disposição, tá? Então, deixo aí o meu site para vocês, tá? Quem quiser, eu fico sempre à disposição. Eu tenho meu e-mail aí, contato@eduguimarães.com. Tem meu Instagram, onde eu promovo, onde eu mais utilizo hoje, a rede social que a gente mais utiliza é o Instagram, né? Então, hoje, todos os cursos que eu ministro, estou disponibilizando muito conteúdo gratuito agora no Instagram. Então, quem quiser seguir lá, @professor Edu Guimarães, tá? Então, estão aí meus contatos. Eu vou parar agora de compartilhar aqui. Deixa eu parar aqui de compartilhar. Deixa eu ver aqui. Parar de compartilhar aqui. E, para nós finalizarmos, pessoal, eu quero, então, agradecer a todos vocês, tá? Agradecer pela participação de vocês, agradecer pela interação que vocês tiveram aqui no nosso curso. A gente teve esse imprevisto aí, né? Eu me preparei para fazer os 4 dias de curso presencial, e aí a gente teve, diante dessa situação
difícil, pandêmica que a gente está vivendo, a gente teve que fazer essa migração aí, 2 dias presenciais, 2 dias online. Confesso a vocês que eu prefiro o curso presencial, né? No curso presencial, nesse momento, a gente estaria fazendo um trabalho em grupo para continuar aquele trabalho que a gente fez do ETP, que seria bacana, e até, inclusive, se vocês quiserem depois, já que vocês começaram a refletir sobre o ETP, seria interessante vocês continuarem, de repente, pensarem naquele modelinho de TR que eu disponibilizei para vocês, tá? Então, é para amadurecerem mesmo, para refletirem sobre o planejamento das contratações. Eu fico muito feliz aí pelas mensagens que vocês estão colocando, fico imensamente feliz de saber que vocês gostaram do curso, tá? Então, a ideia, pessoal, é poder contribuir, por isso que eu sempre me coloco à disposição mesmo, vocês podem ficar muito à vontade. O material, ele está disponibilizado, esses slides foram disponibilizados, assim como os modelos. Se vocês quiserem, entrem lá no site, meu site é duguimarães.com, tem uma opção lá de manuais e modelos. Então tem algumas apostilas interessantes lá, alguns manuais, tem manual de cartel em licitação, tem manual de TR de Minas Gerais, tem manual de ETP da Universidade Federal de Juiz de Fora, tem modelo de planilha de terceirização, tá? Então tem muito material lá no site para vocês. Bacana, pessoal? Então, olha, de coração, eu agradeço a presença de todos vocês e fico aí à disposição, tá bom? Então, forte abraço para todos. Foi uma grande satisfação estar aqui em Palmas. Espero voltar novamente aqui em Palmas. Estava até brincando, agora eu vou voltar a Palmas e vou deixar uns diazinhos para poder conhecer o Jalapão, né? Porque eu venho para Palmas desde 2009, né? Desde 2009 que eu venho ministrando muitos cursos aqui em Palmas. Vinha, né? Ministrando muitos cursos aqui em Palmas e nunca deixei um tempinho, né? Para fazer um passeio bacana e tal. Agora eu falei, não, a próxima vez eu vou deixar um tempinho para poder passear um pouquinho e conhecer o Tocantins. Tá bom, pessoal? Então, grande prazer ter ministrado esse curso aqui para vocês. Forte abraço, tá? Ótima tarde para todos vocês. Tchau, tchau, pessoal.